Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Construtor Metálico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade. Por que usar a qualidade no processo de fabricação quando o aço é o principal produto? As normas de qualidade, ela existe por uma razão. E a principal delas é garantir que a fabricação atenda aos requisitos no tocante às boas práticas de fabricação e a observância dos requisitos da qualidade. Ela inicia desde o projeto e ela percorre todo o caminho da fabricação. Desde a sua ideia inicial, quando você pensa em fabricar um produto, você já tem que pensar na qualidade, você já tem que determinar como será essa qualidade, como será a observância desses critérios de qualidade. E para exemplificar um pouco, nós vamos citar aqui o caso da cervejaria Baker, lá em Belo Horizonte. Esse caso, ele teve uma grande repercussão nacional e o que aconteceu lá? Houve uma contaminação da cerveja dentro do tanque de fabricação, um tanque de aço inox, e essa cerveja, ela foi contaminada por um produto chamado dietileno glicol. Ele é um produto, é um anticongelante e ele é usado na indústria em alguns processos. Inclusive eu me recordo que na época dessa reportagem, eu comentei até com algumas pessoas aqui mais próximas a mim, que esse ocorrido tinha cara de ser um vazamento por falha no processo de fabricação ou de inspeção desse tanque. E de fato foi o que ocorreu. Após a liberação do resultado da perícia, foi constatado vazamentos no sistema de resfriamento, no chiller, que é um trocador de calor usado para fazer o resfriamento do líquido. É porque esse líquido, ele basicamente ele fica na parede do tanque, numa serpentina, numa espécie de camisa. Ele circula ao redor dessa parede do tanque e por ele ser um anticongelante, ele não empedra. Ele fica muito frio, bem gelado e ele, por condução, transmite para as paredes do tanque e esse tanque, por sua vez, ele resfria o líquido, nesse caso, a cerveja. Então, podemos observar o seguinte, esse processo todinho, ele é um processo de fabricação de um equipamento metálico. Portanto, ele segue todas as normas de fabricação de equipamentos metálicos. E dentre essas normas, existem os requisitos de qualidade. Além das boas práticas de fabricação, o fabricante desse produto, ele precisa observar quais são as normas, quais são os requisitos dessas normas, ele precisa ter conhecimento ou ter acesso, saber buscar nessa norma qual procedimento utilizar, qual inspeção que deve ser feita, como ele deve garantir essa qualidade, para que você possa tranquilizar o seu cliente e a sua equipe, a sua empresa ficar tranquila de que você está fazendo um bom produto de qualidade e você está colocando no mercado um produto seguro, tanto para o seu cliente como para os clientes do seu cliente, ou seja, que o processo que aquele seu produto vai fazer, ele seja garantido do início ao fim, quando se trata de qualidade. Esse vazamento, ele foi detectado na solda, a parede do tanque, como ele fez uma serpentina, provavelmente essa serpentina foi soldada pelo lado de fora, e a não observância dos critérios de qualidade no tocante à soldagem permitiu que houvesse um furo na parede desse tanque. Esse furo, um poro, ele deixou o tanque não estanque, é até redundante, mas um tanque ele tem que ter estanqueidade. Você precisa garantir naquele ambiente não vai haver troca de materiais, não vai haver saída nem entrada de nenhum fluido estranho ao processo. Então a perícia utilizou inclusive um líquido de alta capilaridade, não posso afirmar, mas imagino que foi um líquido penetrante, pela cor avermelhada, que ele demonstra onde aconteceu o vazamento do produto, que não foi só na parede, mas esse produto também ele vaza na junta, eu não sei se na junta de expansão, mas na partida do chiller, que é uma bomba que injeta esse líquido numa certa velocidade, e nesse processo havia vazamento. Então daí começou a ter problema e a manutenção precisa estar de olho nesse tipo de coisa. Então isso poderia ser evitado. Se o fabricante desse tanque ou a empresa ou a pessoa que foi responsável pela montagem desse sistema, porque não é só o tanque, existe o tanque, esse tanque é onde fica armazenada a cerveja, eu acho que se chama mosto, o nome disso, mas existe todo um processo, uma cadeia de fabricação, onde esse dietileno, monoetileno ou esse produto anticongelante ele é introduzido no sistema, passa por uma tubulação, passa por tubos, por alguns equipamentos, até chegar nessa serpentina, nessa parede desse tanque. Então, durante todo o processo, teria que ter havido uma fiscalização, uma observância. Por exemplo, quando a gente fabrica um equipamento, seja ele qual for, por exemplo, um tanque, ele precisa passar por um comissionamento. O fabricante, quando entrega, ele precisa testar
validar, ele precisa mostrar o funcionamento, ele precisa garantir que todos os parâmetros ali foram respeitados, que aquele equipamento está funcionando conforme a sua principal função. Está lá no projeto. Quando foi projetado, quando foi desenhado esse produto, esse equipamento, ele tem um fim, ele tem um objetivo, que nesse caso é produzir a cerveja, ou fazer a mistura, eu não sei o que ele faz precisamente. Mas você precisa observar que todo esse sistema, ele precisa ser validado, você precisa testar, você precisa conduzir de tal forma que você consiga determinar que ele está cumprindo a sua função. E só assim, através desse laudo final, desse comissionamento, desse relatório de apresentação, você dá para o cliente o termo de entrega. Ó, seu produto está aqui, ele funciona, ele cumpre a função inicial dele, que é tal função, e aqui está todos os relatórios comprovando que isso aconteceu. Nesse caso, o cliente também, ele poderia estar cobrando isso. Ah, mas o cliente é um empresário, ele não entende do sistema de funcionamento. Tá tudo bem, ele não precisa entender nem fazer, mas se ele é um empresário, ele está nesse ramo, ele usa aquele equipamento, ele precisa ter uma retaguarda, ele precisa ter uma equipe, ele precisa ter profissionais com esse conhecimento, ou pelo menos ele pode contratar um perito, um inspetor, um engenheiro, alguém que tenha capacidade técnica de receber aquele equipamento, de testar, de acompanhar o processo, receber a documentação, fiscalizar tudo aquilo. Depois de colocado em funcionamento, essa pessoa pode ser contratada, ela vai validar esses processos, validar todo esse funcionamento desse equipamento. Caso lá, o equipamento chegou 2 meses depois, ele já causou essa contaminação. Então era um equipamento novo. E, gente, quando você recebe um equipamento novo, o cuidado dobra, porque aquele equipamento, como já se diz, é novo. Ele pode ter vícios de fabricação. Se vocês viram na televisão, são vários tanques, só um deu problema, justamente o último que chegou. Então, no momento da movimentação, da instalação, no momento de acoplar com todo o sistema que já existe, você precisa ter pessoas técnicas capacitadas para poder fazer essa operação, porque a não observância de vários critérios, e nesse caso aí, muitos critérios foram colocados de lado, você vê o resultado. E esse resultado, ele pode ser uma catástrofe, como foi nesse caso aí. Então, gente, o cliente, ele também é responsável. Ele precisa se cercar de cuidados para garantir que aquele produto, aquele equipamento que está sendo adquirido, ele atende às normas, ele atende aos requisitos de segurança, principalmente, nesse caso aí. E quais são esses critérios? Primeiramente, tem que ser observado pela empresa responsável pela fabricação do tanque e do pessoal que acopla ele, dos demais sistemas, os critérios segundo as normas estabelecidas no tocante às boas práticas de fabricação. E quem são essas normas? Existem várias. Essas normas, elas vão garantir que você mantenha a qualidade, você vai também, através desses procedimentos, garantir a rastreabilidade dessa fabricação. De onde veio essa chapa, de onde veio essa solda, de onde veio esse material, como ele foi feito corretamente, foi utilizado todos os processos corretos, na hora correta, da forma correta, a movimentação foi bem feita. Tudo isso tem que ser rastreado, porque a polícia levou muito tempo para descobrir tudo isso. Se existisse uma documentação, um databook, por exemplo, rastreando esse material, em semanas eles já teriam chegado a esse veredito, porque rapidamente eles iriam detectar a não observância de vários critérios. E o perito, ele é treinado para isso. Quando ele detecta que algum processo não foi seguido, ele vai em cima. Ó, aqui deve ter problema. E geralmente ele acha. Então, gente, quando você segue as normas do equipamento, você precisa ter cuidado, porque não é só seguir a norma. Tá lá, você leu, você faz assim. Mas esse profissional que faz essa fabricação, ele precisa ter experiência, já ter feito algo parecido, ou o próprio tanque, ou pelo menos já ter fabricado alguma coisa com a mesma função, ou coisa parecida, porque a experiência, o profissional que tem experiência, ele consegue identificar algumas coisas que muitas vezes você não vê durante o processo. Então, esse profissional que tem experiência, ele conhece a documentação, conhece os procedimentos. E que procedimentos são esses? Primeiramente, para iniciar um tanque desse, ele tem muita solda. E como o problema foi na solda, a primeira coisa que você deve observar é se você tem uma EPS. E o que é EPS? Especificação de procedimento de soldagem. Esse documento, ele precisa ser devidamente aferido, ele precisa ser preparado por um profissional certificado. E esse profissional habilitado e certificado, ele vai validar esse procedimento. E como é que ele valida esse procedimento? Com ensaios
processos feitos em laboratório, ele comprova e ele valida que aquele procedimento funciona. Você faz o procedimento e aí depois do procedimento pronto, faz-se vários ensaios em laboratório que comprovam que aquela junta soldada, ela tem sanidade. Ali você garante que aquela solda, se for aplicada daquela maneira, com aqueles parâmetros, seguindo aquela receita de bolo, aquilo ali vai estar garantido. Mas não dá 100%. Lhe deixa mais seguro de que aquilo ali foi bem feito. Para validar isso também, não adianta só você ter o procedimento. O profissional que vai fazer essa solda, ele também tem que ser qualificado. Então, você tem que ter o RQS, que é o Registro de Qualificação do Soldador. E o que é isso? Quando você valida um EPS, você tem que qualificar o soldador. Ou seja, segundo aquele procedimento, aquele profissional vai unir aqueles metais que estão lá no procedimento, no caso aí é um aço inox, utilizando um processo de soldagem, e esse processo de soldagem terão parâmetros que terão que ser seguidos. E quando você segue os parâmetros, você registra tudo isso e manda também para o laboratório aquele corpo de prova para que os resultados aferidos no laboratório comprovem que aquela junta contém os requisitos mínimos de qualidade exigidos no procedimento. Ou seja, vai pegar um aço inox, você vai soldar e no mínimo essa solda ela tem que ter os mesmos limites, a mesma características, né, químicas e mecânicas daquele metal de base, no caso em questão é um aço inox. Então, quando você faz todo esse processo, você já se documenta. E nesse processo, se o fabricante faz isso, e eu não estou dizendo que ele não fez, mas pode até ter feito, mas não ter seguido, porque o fato de fazer não quer dizer que tá bom. Você também tem que acompanhar. Mas só o fato de você ter toda essa documentação, isso já te tranquiliza enquanto fabricante que você está no caminho certo. Você tem parâmetros a seguir. Então, durante a fabricação na sua empresa, antes de levar para o cliente, se qualquer requisito daquilo ali não foi seguido corretamente, você nem entrega, você repara, você faz o ajuste para poder entregar da melhor forma. E isso não é tudo, né? Observando os primeiros critérios, prosseguimos com os cuidados durante o processo de montagem do equipamento. E que critérios são esses que você utiliza na montagem? Pessoal, eu estou lendo aqui, mas eu estou lendo um procedimento, certo? Para ficar mais didático para vocês, esses procedimentos ninguém tem ele de cabeça. E quando você observa os primeiros critérios, seguindo esses procedimentos, você vai observar que você tem que ter cuidado com a manutenção da sua máquina de solda, do seu equipamento de soldagem. Você precisa ter o correto armazenamento dos consumíveis, do metal de adição que você vai aplicar naquele processo ali. Você tem que cuidar da limpeza do metal, lixar, deixar a preparação antes da soldagem. Você precisa fazer a aferição visual, dimensional, aquela junta está especificada corretamente, está alinhada, né? Eu não vou ter nenhum problema aqui, porque a solda, gente, ela empena. Muitas vezes você bota uma chapa desalinhada, quando você solda, ela empena mais ainda, e aquele processo ali fragiliza aquela junta e ela pode ter um colapso futuramente, pode ter uma trinca. Se você não limpar, se você não usar o metal de adição correto, não observar a receita de bolo que eu citei, que é a EPS, você pode ter problemas sérios com aquela solda. E como você valida também essa solda depois de pronta? Porque primeiro você fez um procedimento, e você pegou um corpo de prova e você mandou para o laboratório, você fez tipo tração, dobramento, você faz vários ensaios para comprovar que aquele procedimento garante aquela solda. Depois que você qualifica esse soldador, você faz o registro da qualificação dele, também você tira um corpo de prova e manda para o laboratório. Geralmente faz o mesmo ensaio ou outros, ou até menos, e você garante que aquele soldador tem habilidade para usar aquele procedimento e fazer aquela solda e que fique boa. Mas eu não confio. Ok, então você tem a terceira etapa desse processo, que é você fazer ensaios nessa solda desse tanque depois de pronta. E aí existem vários. Você pode fazer um LP, que é o penetrante, pode fazer uma partícula magnética. Nesse caso não cabe, porque a partícula magnética ela precisa de que seja no aço, porque é magnetizado, né? O inox ele tem muito pouco carbono. No caso desse tanque aí deve ter zero. Ele não magnetiza, né? O ímã não vai pegar nele. Mas aí você pode fazer um raio-x, que é um raio-x daquele mesmo que você vê que faz na gente no hospital, um ultrassom para ver por dentro como é que está funcionando essa junta. Em tanques também é muito recomendado que você faça a estanqueidade. Ela vai comprovar que aquele receptáculo ele é estanque, ou seja, não há troca de substâncias interna com externa. Se você colocar água ali nele e você fechar, ele não vai vazar. Como tinha na matéria que um funcionário estava sempre repondo o monoetileno, né, esse produto, achando que estava evaporando. Bom, ele é um anticongelante, como é que ele vai evaporar? Ele não trabalha com temperaturas altas, né? Então, muito cuidado. Se está baixando o nível desse produto e esse tanque ele é estanque, é uma coisa errada. É como o ar-condicionado
ar-condicionado do carro, o gás vazou. Não, o gás não vaza. O ar-condicionado é estanque. Se tem vazamento de gás, se acabou o gás, é porque tem um furo. Aquele gás está indo embora por algum lugar. Da mesma maneira é isso aí. Então tem que ter cuidado nessas operações. Quando você registra essas atividades, quando você registra o passo a passo dessa fabricação e você entrega isso ao cliente, você está dando a ele a rastreabilidade do processo. Que dia foi feito, que dia foi soldado, está aqui o relatório fotográfico, está aqui a documentação do soldador, o processo foi utilizado, foi feito assim, dessa maneira, está aqui os ensaios que comprovam que ele foi testado, que além da estanqueidade, no caso de um tanque, né, você pode fazer também o teste de pressão, né, o pressostático, porque você coloca lá uma coluna d'água e você faz aquele processo para avaliar se não está diminuindo a pressão lá dentro. Você dá pressão naquele tanque e de repente a pressão começa a cair. A pressão só cai se tiver fuga. Se tiver fuga, é um vazamento. E muitas vezes, por experiência própria, você faz o tanque e você faz o LP, por exemplo, não tem vazamento nenhum. Quando você dá pressão, o vazamento aparece, porque já existia uma solda mais frágil. Quando teve aquela pressão forte, ela acabou se rompendo. E isso, gente, é uma trinca de menos de 1 milímetro. Às vezes você não vê nem a olho nu, por isso existem os ensaios. É porque você olha, tá tudo perfeito, mas ela pode ter essa trinca por uma não observância de um bom procedimento de soldagem, por exemplo. Todos esses critérios, ele tem condição de mostrar a você que o seu equipamento foi bem fabricado, né? Foi bem produzido, você fica mais seguro de que aquilo ali pode funcionar corretamente e atender o principal objetivo dele. E o seu cliente final, no caso é a cervejaria, por exemplo, ele tem a garantia que o processo foi seguido à risca. Porque se você compra um equipamento, e não é barato um tanque desse, e o fabricante não observa os critérios de qualidade, te entrega um produto aí, tá pronto, não tem um documento, não tem um databook, não tem um registro fotográfico da fabricação, ou você não foi lá na fábrica durante o processo, você não tem nenhuma noção, porque o cara pode simplesmente ter comprado aquilo ali usado, não estou dizendo que foi esse o caso, não é isso, mas se tratando de outro caso, por exemplo, o cara pode comprar um tanque usado, inox, ele dá ali um polimento, escova o tanque, dá um polimento, deixa ele novinho e pronto, e te revende. E você não sabe que você, eu comprei, eu paguei, tem nota fiscal, beleza. Mas cadê o rastreio? Cadê o certificado de qualidade da chapa? De onde vem aquela chapa? Qual foi a siderúrgica que fabricou aquela chapa? É importada? É nacional? No projeto pede um aço da classificação tal. O aço é dessa classificação, porque imagine, no processo de soldagem, para cada tipo de aço tem um processo, tem um procedimento. E aí você faz o procedimento correto, tudo bonitinho, você qualifica o seu soldador ali no corpo de prova, tudo bonitinho, tudo conforme manda o figurino. Mas quando você vai soldar, a chapa não é aquela, tá no procedimento. Às vezes pode ser uma chapa da mesma família que dá tudo certo. E se for outro tipo de material? Se for um aço com a liga diferente, que precise, por exemplo, de um tratamento térmico pré ou pós-soldagem, você não aplicou porque o seu procedimento não mandava. Só porque o cara trocou a chapa. E como você não conferiu, não viu o certificado de qualidade, né, não detectou que a chapa utilizada, o material utilizado é o mesmo do projeto, você aí passou batido. E o dono da empresa que compra o cliente final não necessariamente precisa ser técnico. E ele necessariamente não precisa ser o especialista que vai fazer isso. Você, construtor, é que é o especialista ou que contrata um especialista para garantir que você está entregando um bom produto. E o cliente também precisa ter um especialista lá para receber. Mas se ele não tiver, cabe a você ser responsável, ser ético, agir conforme a norma e entregar ao seu cliente o melhor produto possível. E faça questão de mostrar a ele, eu usei a melhor solda, eu usei a chapa correta, eu tenho aqui todo o procedimento, eu tenho um passo a passo que foi realizado no seu produto, tá aqui quando você vê, tá aqui as fotos. Seu cliente vai se encantar com você. Ele vai ficar muito satisfeito de ter aquilo ali. Ele vai entender que você é um profissional qualificado, preparado, e ele vai inclusive te indicar, vai comprar outra vez de você, porque você, além de ter feito da forma correta, você documentou e você está mostrando a quem está comprando. Porque comprar um tanque desse, no caso da cervejaria, não é você comprar um pedaço de aço qualquer. Tá ali só de enfeite. Você comprou uma mesa de inox, um banco, qualquer outra coisa que seja de inox. Não, mas isso aí é só é decorativo. Ok? É bom você ter tudo isso, mas não precisa. Ele é decorativo, ele está ali, não tem nenhuma função. Quando você tem um equipamento que tem uma função, numa indústria, por exemplo, como essa, ou ele tem uma função de se ligar a outros equipamentos e ele funciona em uma cadeia
cadeia, né, de produção, como é esse caso aí, você precisa ter todos os cuidados e você precisa entender o caminho todo para que você fique seguro de que está sendo feito um bom negócio ali. E o seu cliente com essa garantia, ele também vai dormir tranquilo. No caso da cervejaria, se ele toma esses cuidados, agora ele estava com menos problema, certo? E isso é um diferencial, gente. Diferencial, porque no caso da Baker, a não observância desses critérios, seja pelo fabricante, seja pelo cliente que adquiriu o tanque, seja pelo responsável da manutenção, seja pelo responsável da instalação. Eu acho que foram 10 ou 11 pessoas indiciadas, porque essas pessoas deveriam e poderiam ter feito esse tipo de análise, esse tipo de checagem. E agora é muito tarde. Agora isso aí resultou em quê? Vidas perdidas, famílias devastadas, caos financeiro para a empresa, mancha na reputação da empresa e dos seus gestores, né? E entre outros problemas que vão surgir aí, porque isso é um problema em cadeia, isso não vai acabar agora não, vai demorar mais tempo. Muitas vezes o preço ele fala mais alto no ato do fechamento de um negócio, porém o escopo ele precisa ser observado, pois o barato muitas vezes pode sair bem mais caro. E na maioria das vezes fabricar e montar seguindo os preceitos da qualidade não é mais caro, ele pode ser um pouco mais demorado, porque alguns processos de checagem, de inspeção, eles não podem ser acelerados, eles precisam seguir um rito natural desse processo. O construtor, que é o cara responsável por aquela fabricação, responsável por essa entrega, ele precisa tomar muito cuidado e ele precisa estar preparado e ter conhecimento. Ele pode tomar uma decisão comercial, né, no ato do fechamento e se sujeitar a fazer sem qualidade, a fazer de uma forma, vamos dizer assim, menos cuidadosa por uma questão de preço, para garantir ali uma venda, mas o problema que ele pode causar para ele mesmo muito grande e não tem preço. O preço que ele vai pagar é muito alto, muitas vezes não compensa. Imagine essa empresa que forneceu esse tanque, talvez ele tenha seguido todos os procedimentos, usado o procedimento de soldagem, qualificado soldador, feito todos os ensaios no laboratório, feito acompanhamento, feito um relatório, feito inspeção, né? Pode ter tomado cuidado de comprar um produto no fabricante ou no distribuidor responsável e sério. Ele deve ter ou pode ter todos os certificados de qualidade, todos os requisitos que garantem que aquela fabricação foi bem feita. Mas o fato do nome dele, o nome da empresa dele, tá sendo exposto nacionalmente ou até internacionalmente, o dano para essa empresa, ele é gigantesco, porque eu imagino que ele não fez tudo isso, mas mesmo que ele tenha feito uma parte, não adiantou. Porque se ele tivesse todo o processo bem certinho, a polícia tivesse chegado mais rápido a um veredito, ao final, né, desse inquérito, e talvez até a própria imprensa, o cara apresentou aqui toda a documentação, apresentou tudo, né, como manda a norma, ele fez todo o procedimento, tá aqui o passo a passo, tá registrado. Eu lhe garanto que se esse procedimento tivesse sido feito dessa maneira, muitas vezes o cara tem só o documento, mas ele não seguiu. Ou não é nem ele, o dono da serralheria da metalúrgica, deixou lá na mão do profissional e o profissional não seguiu, gente. Você tem que auditar sempre, 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 sempre. É por isso que existe ensaio, é por isso que existe o registro fotográfico, é por isso que existe acompanhamento de soldagem, né? É por isso que existe relatório diário de produção, para que você se cerque de cuidados, porque os erros são comuns, eles acontecem, nós somos humanos, mas quando você está preparado para corrigir um erro, quando você está seguindo todo o procedimento, você se resguarda de que qualquer coisa que aconteça, você consegue ajustar o caminho. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o GPS da obra, né? Sobre planejamento, sobre a questão de ajustar o caminho durante o percurso, e a qualidade, ela te garante isso, ela te dá essa oportunidade, que quando você vai às cegas, você não consegue identificar onde você está errando, então você só vai descobrir o erro lá no final. E quando você descobre o erro no final, olha o preço, porque quando você segue o passo a passo, você segue aquele procedimento da maneira como está ali descrita na norma, no projeto, na especificação, você pode não garantir 100% de qualidade, mas você tem 100% de chance de acertar, porque você pode no meio do caminho descobrir que alguma solda ali que foi feita, essa solda aqui tem 100 pontos de solda, 2 ou 3 ali caíram no raio-x, no ultrassom. Gente, se caiu de 100, caiu 2 ou 3, e eu tenho 300 pontos, por exemplo, mas eu avalio 100 e cai 2 ou 3. Por segurança, vamos fazer o restante, porque isso é uma indicação de que alguma coisa anormal aconteceu ali durante aquele processo. Qualquer problema pode acontecer, uma
chapa vir com problema, um lote vir ruim, aquele pedaço da chapa, né? Porque a chapa ela é laminada, né? A chapa ela passou por um processo de laminação. E aí durante esse processo de laminação, por exemplo, ocorre um problema comum em chapa, é a trinca interlamelar, que é a trinca que ocorre entre as camadas do aço internamente. Então quando você molda, você curva, você aplica calor naquela chapa, aquele problema lá dentro ele pode se agravar. E quando você faz, mesmo que você faça uma boa soldagem, né, você faz um processo de soldagem todo corretinho, mas o seu aço veio com problema. Ah, mas eu não peguei a nota fiscal, eu não tenho um certificado de qualidade, você vai reclamar quem? Você vai assumir a bronca. Então, pessoal, questão de preço, ela é relevante para fechar um negócio, não tenha dúvida. Muitas vezes você deixa de comprar por conta de preço, mas quando se trata de um produto em aço, com estrutura metálica, de um equipamento metálico, você trata de segurança nesse sentido aí, o preço é o último a ser observado. Eu prefiro comprar de um profissional habilitado, que me cobre até mais caro, mas que me dê garantia. Imagina você aí é um médico, não, esse cara aqui ele não é médico não, mas ele foi enfermeiro 10 anos e ele entrou agora na faculdade. Ele tem todos os requisitos para ser um bom médico. Tem todos os requisitos para lhe atender muito bem. Mas, cara, ele ainda não é médico. Será que a faculdade de enfermaria e a de medicina são iguais? Se fosse, seria o mesmo curso. Não precisaria ter duas. Então, não é saudável, não é salutar que você vá no enfermeiro se tratar quando você deveria estar indo no médico. Então, quando você for entregar para o seu cliente um produto, mostre que você é um profissional. Mostre a sua preparação. Mostre que você conhece o caminho. Faça bem feito. Entregue na melhor condição que você puder. Porque o nosso objetivo enquanto construtores não é apenas fabricar o produto e vender ao comprador. Jamais. A nossa missão é gerar soluções. E gerar soluções agregando valor, fazendo o nosso cliente crescer com aquela solução e ter sucesso. Assim a gente garante uma relação saudável e de confiança entre todos os envolvidos. Porque o objetivo da cervejaria foi comprar um tanque, porque a produção deles aumentou, um tanque bem feito, de boa qualidade, para produzir a cerveja dele. Jamais no fechamento do negócio eles falaram, não, esse cara tá mais barato, vamos comprar e vamos se arriscar aí. Duvido que isso tenha passado na cabeça deles. Então, construtor, você precisa tomar todos os cuidados para você entregar melhor, resolver o problema do cliente, porque a gente não constrói apenas, a gente realiza sonhos, a gente soluciona problemas, a gente cria atalhos, a gente resolve as coisas, não arranja problema. Esse é o papel do construtor. Eu espero que você esteja seguindo ele muito bem. Um abraço e até a próxima. Tchau.